De Deus para esta noite está no livro de João. João, capítulo 2, versículo 13 diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, né? Podemos ver que Jesus não aceitou a venda nos templos, nem jogar, significa ganhar dinheiro, né? Nos templos. Então Jesus lançou todos para fora do templo, mas não se conformou, porque aqui continua dizendo: disse aos que vendiam pombos: tira daqui estes, e não faças da casa de meu pai casa de venda. Até aquele momento, no versículo 16, o templo era chamado de casa de Deus. Por isso Jesus era visto como filho de Deus. Ele mesmo declarou ser filho de Deus. Então, ele considerava muito aquele templo como a casa do pai dele. Mas aconteceu que, por causa daquela idolatria, daquela bagunça de vender e comprar coisa ali dentro do templo, da negociada dentro do templo, aquilo vai deixar de ser a casa de Deus. O versículo 16 diz, versículo 17: E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias levantarei. Versículo 19. Jesus diz que agora perdeu o amor por aquela casa que era a casa do Pai. No versículo 19, a resposta que ele está dando aos judeus é que agora aquela casa será derrubada. Porque aquela casa é casa de venda, é casa de negociada, é casa de tamalá da cá. E a casa de Deus não pode ser de venda, não pode ser de troca, não pode ser de jogo. E a gente, observando essa revolta de Jesus e jogando para o tempo de hoje, como Jesus não está revoltado com esses
templos que estão plantados no Brasil, que pede dízimo, que pede carro, que pede moto, que pede casa, que pede ofertas de tamanhos grandes, né? Esses templos não trabalham para Deus. Esses templos, esses pastores desses templos trabalham para si. E Jesus está também revoltado com esses sacerdotes. São sacerdotes mais criminosos, mais desobedientes do que aqueles que Jesus encantou nos templos, vendendo ovelha e vendendo vaca, gado ali. Né? Esses pregadores que pregam hoje no Brasil são pior do que aqueles que Jesus lançou do templo para fora. Jesus viu que a sujeira, que a imundícia estava tão grande naquele templo, que mesmo Jesus jogando aqueles imundos para fora, não quis mais que ali fosse a casa de Deus. E quando perguntaram a ele que sinal nos mostra para agir daquela maneira, ele disse que o sinal era esse: derrubava aquele templo e faria outro templo não feito por mãos de homens, porque aquele templo estava contaminado com aquelas mentiras, com aqueles lucros, com aquelas jogos, aquela maneira feia e nojenta aos olhos do Mestre Jesus. E essa é a mensagem para essa noite.